aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto de ruptura de barragem, né? Propagação de onda de cheia. E na aula passada a gente tinha finalizado com a inserção dos dados geométricos, das seções transversais, né? E da própria barragem, que é a primeira seção que a gente visualiza aqui, né? E claro, ele tinha passado também o traçado do rio, a gente tinha feito até um traçado bem mais longo, né? Porque a gente puxou um arquivo no Civil 3D. E nessa aula a gente vai fazer todas as edições na parte geométrica do RecRas para que a gente possa iniciar com a simulação, né? Antes, claro, né, a gente vai dar os dados de escoamento, mas hoje a aula é praticamente somente de geometria. Então, antes de fazer qualquer mudança, né, eu vou dar uma olhada aqui nas seções. Então ele aparece, né? Desde a seção 0, a gente fez colocou menos antes de todas elas, né? Exatamente para ela ficar na direção que a gente queria, né? Porque o RecRas sempre faz da maior para menor. Então ele está indo aqui, né? Da 0, ele está indo em direção a menor, né? Por isso que a gente colocou lá o negativo antes. Mas isso mantém as distâncias para a gente, né? Ele sai da cota inicial, 0, quando a gente está na barragem. E aí aqui já é a cota a destaca a seguinte, né? Há uma distância de 33,06 metros, 54,75 metros, né? Então todo mundo aqui, né, está referenciado em relação à minha seção 0. E aí eu posso notar inicialmente, antes de fazer qualquer mudança, que as distâncias não foram calculadas corretamente quando a gente trouxe, né? Vocês notam que nem o número de Manning está colocado e nem aqui as distâncias para a seção que está jusante. Né? Ó, pelo que a gente está vendo, né? A seção daqui da 0 para a próxima é 33,06 metros. Então, bem aqui, era para ter 33,06 metros, né? E não tem. Quando a gente vai para a próxima, os 33,06 estão aparecendo aqui, ó. Mas, na verdade, eu tinha que ver qual é a distância entre 33,06 e 54,75, que é 21,69, e ela só foi colocada na seção seguinte. Então, aqui, essa medida que a gente vai colocando aqui é a distância que eu tenho para jusante. Então, ela tem que estar, na verdade, na seção anterior. Então, a gente já notou que tem um erro aqui no que a gente trouxe. E vamos ter que fazer essa correção. Como é que a gente faz essa correção? Vem aqui em Tables, né? A gente vem nos comprimentos dos trechos. Né? Vocês estão vendo, né, que ele tem uma tabelinha que ele vai mostrando aqui. Ó. Vocês estão vendo que ele pulou exatamente a 0. Né? Porque, na verdade, a 0, né, era a última do que a gente estava fazendo. Então, o que a gente faz? A gente seleciona todas, dá um Ctrl X, certo? Seleciona aqui todas elas de novo, né? E dá um Ctrl V. Foi o que eu fiz, né? Eu deixei, né? Eu, na verdade, saltei, né? Aqui para a linha de cima, né? Os comprimentos, porque eu vi que eles estavam defasados de uma linha. E agora está correto, ó. Da 0 eu ando 33,06 até chegar aqui, ó, na 2, que é essa aqui. Ando 21,69, chego na 54,75. Ando 2,69, chego na 57,44. E aí, corrigir. A última, obviamente, que não tem ninguém depois dela, né? Eu posso colocar, então, aqui, ó, 0, 0, 0. Porque a gente está fazendo como se fosse linear, né? A gente não está considerando as curvas. Se eu fosse considerar curvas, obviamente, né, que as distâncias ajudantes de margem esquerda, margem direita e canal seriam diferentes. Né? Então, vou dar um OK aqui. E aí, voltando para as seções, ó, vocês estão vendo que agora sim ele está com as distâncias corretas. Então, esse primeiro ponto é que a gente já corrigiu, beleza? Próximo passo seria inserir as nossas referências, né, nessa figura, nessa imagem. Que a gente está com fundo branco, mas a gente sabe que a gente pode colocar um terreno, né, do Google Satélite aqui e a própria projeção, né, do nosso sistema cartográfico para a gente fazer a mancha de inundação, né? Como a gente precisa disso, né, e eu quero visualizar exatamente a minha região nesse primeiro passo, né, o que eu vou fazer? Isso aqui é uma medida de dimensão, né? Vocês estão vendo que eu posso dar um zoom, né? Eu posso colocar o plot, né? Posso dar uma mexida aqui na minha referência, né? E eu tô vendo que eu tô com um rio muito grande, né? Mas eu quero visualizar como é que tá isso lá no real, no campo mesmo, né? Ter pelo menos uma prévia, né? E se vocês clicarem bem aqui, ó, né? Vocês vão ver que tem exatamente, ó, eu posso colocar camadas, né? Nesse meu mapa. E ele até fala aqui, ó, que o esquema de geometria, né, as imagens de background, né, ó, eles podem ser colocados exatamente aqui, ó, nessa função aqui, lá na janela principal, né, que é GIS-Tools e ResMapper. E é lá que nós vamos primeiro, né, antes de fazer qualquer mudança aqui. Então, vou voltar para ela, na verdade eu vou abrir ela aqui,
em cima de onde a gente está. E bem aqui, ó, em Gistools, RasMapper, eu vou clicar, né, e vai aparecer exatamente essa imagem aí para vocês. E é exatamente aqui onde eu posso também fazer algumas projeções, né? Colocar algumas projeções, criar terrenos, né? Gerenciar as minhas camadas, né? Então, isso aqui é muito parecido com o programa GIS, né? É como se o RecRas ele tivesse integrado algumas funções de GIS aqui para que a gente possa gerar as nossas manchas de inundação, certo? Então, primeiro, né? Nessa primeira parte aqui, nessa aula de hoje, eu estou interessado com geometria, né? Então, a minha geometria está lá no RecRas e aqui eu estou no RasMapper. Só que eu quero visualizar como a minha geometria está se comportando no terreno. E lá o meu fundo está branco. Então, eu preciso aqui nessa parte inserir duas coisas. A minha projeção, que é o meu sistema de coordenadas, ó, para ele se localizar, ele saber mais ou menos onde vai ser minha área de estudo. Então, nessa aqui, ó, projection, né? Ele pediu para eu colocar um arquivo, né, de projeção, porque o RecRas ainda não sabe, o RasMapper ainda não sabe. Eu mandei um arquivo para vocês, que é esse 31984, e é exatamente ele que a gente vai abrir, né? E quando a gente abre ele, aparece exatamente o nosso sistema de coordenadas, né? Que é o Sirgas 2000, o TM Zone 24S, né? Que é onde está localizado aí a nossa bacia, nosso reservatório. Então, eu vou dar um OK, né? Aparentemente ele não vai identificar nada aqui, né? Mas ele já sabe quais são as coordenadas que eu estou mais ou menos, né? Lá onde eu coloquei, né? Claro, tá tudo referenciado, onde eu coloquei aquelas seções transversais. Como foi que eu obtive aquilo ali, né? Na verdade, aquilo ali a gente obteve, vou entrar até aqui, ó, dentro de um site, né? É psg.io, mas basicamente é como se eu estivesse procurando exatamente aquele projection, e eu procurei, né? Do Sirgas 2000, o TM Zone 24S. Posso botar até, inclusive, aqui no Google, né? E ele me coloca nessa página, né? E nessa página, né, ele vai ter, né, de todas as nossas projeções, né? E a gente faz exatamente esse download, né? A gente baixa aqui, ó, eu baixei ele. Se eu botar para baixar, ele baixa exatamente esse sistema de referência que ele vai botar lá. E é o nosso arquivo PRJ. Então, se vocês forem fazer trabalhos diferentes que precisem de um arquivo de projeção, né? Um arquivo.prj, a gente retira daqui, certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso projeto e eu vou criar um terreno. Nosso terreno, ó, ele pede até se a gente quiser criar a geometria, a gente pode criar até por aqui, né? Eu não criei por aqui. Mas o nosso terreno é exatamente o outro arquivo que eu mandei, que é o MDL Cresce. É um arquivo TIFF e ele está mesclado, né, com o que foi feito, né, do levantamento aerofotogramétrico, né, com o GPS, com o, digamos assim, um arquivo, né, do SRTN, né? Esse MDE a gente pode tirar, como eu já tinha falado na aula passada, né, do Topodata, né, do Embrapa, né? Onde tiver MDE, a gente pode colocar aqui. Vocês estão vendo até o formato, né? Ele foi realmente gerado, né, nesse projeto. E eu vou colocar ele aqui. Eu não preciso mexer em mais nada, ele já vai criar tudo. Né? Ele já vai colocar a nossa precisão, não precisa eu mexer nela, né? Aqui pra gente é suficiente. Então, eu vou criar. Ele vai criar aí, vocês vão ver que ele vai até aparecer, né? Então, ele vai reconhecer as coordenadas Z, né? As elevações do meu terreno. Então, primeiro eu coloquei a projeção, para ele identificar, digamos, no mapa, onde está sendo feito o estudo, e agora ele vai criar o meu terreno naquela região, para que na hora que eu faça a simulação, ele possa, né, inundar ou não corretamente as minhas regiões, de acordo com as cotas do meu terreno. Então, talvez leve aí um tempozinho, né, para que ele crie, né, o terreno de vocês, é um terreno um pouquinho grande, né, nesse aqui, né, nesse estudo que a gente está fazendo. Estão vendo eles fazendo, né, as triangulações, né, mesclando os rasters, fundindo eles. Né? Concluiu, ó, eu vou fechar. E aí vocês estão vendo que ele está exatamente aparecendo aqui, né, ó, os pontos mais altos e os pontos mais baixos. Então ele já apareceu, né, aqui. E um outro que eu vou colocar, né, são as camadas. Né? Então bem aqui onde tem Map Layers, eu vou colocar inclusive essas camadas em cima daqui, certo? Vou clicar com o botão direito e vou adicionar uma imagem da web. Né? E vou colocar exatamente do Google Satélite. E ele vai colocar, né, em cima disso aqui. Né? Então eu vou ter o meu terreno aí, ó, que ele foi colocado, né, com as cotas deles, mas em cima vai ficar o meu satélite. Ó. Então é como se eu tivesse aqui. Ó. Isso aqui não é só uma imagem da internet, né, que está pegando algum satélite. Mas embaixo disso eu consigo visualizar exatamente o meu terreno. O meu terreno está lá, ele está embaixo, eu consigo medir as minhas cotas nele.
Vou mexer aqui mais? Por enquanto não. Aqui eu vou voltar só depois que eu fizer a minha simulação, certo? Então, por enquanto eu não vou mexer aqui. Eu posso até incluir aqui, né? Obviamente, o meu rio, as minhas sessões. Vocês estão vendo ela aparecendo aí, né? Ó. Eu posso até incluir aqui, mas não é aqui onde eu faço as alterações. Aqui é só para a gente fazer a visualização, certo? Então aqui eu posso mexer, obviamente, né? Ó, e deixar aqui. Claro que eu não vou fazer análise disso tudo, né? Eu quero analisar só aqui perto. Mas vocês veem, ó, que se a gente der um zoom, ó, ele aparece exatamente a nossa cidade, ó, o Lucrécia está bem aqui, o reservatório está bem aqui, né? O rio que a gente traçou, e o reservatório do Rodeador está aqui. Basicamente a gente quer estudar, ó, essa região, desse reservatório aqui até esse. Eu não vou me interessar com o que tem à frente, mas eu vou fazer essa edição lá. Aqui eu vou fechar, né? Eu vou fechar só o RasMapper e vou voltar aqui. Perdão, deixa eu voltar aqui. E vou voltar aqui para minhas informações geométricas, né? Se eu clicar aqui, ó, eu posso colocar exatamente o Google Satélite. Normalmente ele não carrega de primeira. O que que normalmente eu faço, né? Quando eu tenho, acontece isso, né? Eu tenho que fechar, muitas vezes eu tenho que fechar o próprio programa, porque ele leva um tempinho aqui para carregar. Eu vou salvar, né? Ó, até quando eu volto, ela não aparece, né? Ó, e não tem nenhuma opção aqui de simplesmente atualizar. Eu já procurei, né? Mas ele não encontra exatamente ele não faz automaticamente, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar, na verdade eu vou reabrir aqui o meu projeto. Eu vou reabrir ele, ó. Trabalho 3. E quando eu abrir, perdão, deixa eu aqui no geométrico. Eu vou ter que fechar, na verdade, o programa todo, né? Deixa eu abrir ele aqui novamente. Quando eu abrir ele, aí tá aqui, trabalho 3. Quando eu abrir aqui, ó, a geometria. Demorou um pouquinho para carregar, né? Mas vocês estão vendo exatamente, ele apareceu. Isso era que eu queria mostrar. São algumas limitações aí do HackRAS, né? Nem reabrindo, vocês viram, né? Dá certo. Então tá aqui, ó. Agora aqui, nas minhas informações geométricas, ó, eu consigo visualizar tudo, certo? Obviamente, né, que o meu rio está muito longo, né? Eu não quero estudar ele até essa direção. E eu posso, obviamente, apagar, certo? Posso apagar todo esse trecho aqui, ó. Como é que eu faço para apagar isso aí? Aqui em GIS e Invert Lines, né? Aí mostra exatamente, ó. Seguir são as coordenadas do meu rio, ó. Eu posso apagar várias delas, certo? Então eu posso vir bem aqui, ó. Tem 2.142 pontos que formam esse rio. Posso apagar muitas. Então tem muita coisa aí, como ele está muito longo, ele está bem desnecessário. Então, ó, eu estou selecionando várias. Vou selecionar muitas mesmo, né? Eu vou chegar lá na 200 e vou deixar aqui na 250. Vou apagar até 251 para vocês visualizarem. Então, vou aqui até 251. Tá aqui ela. Selecionei, né? Ó, 251 é exatamente a linha. E vou apagar, né? E vó dar um OK. Vocês estão vendo, ó, que reduziu bastante, né? Ó. Posso pegar aqui, né? Em Options. Em Options não, em Editar. E mover o eixo do rio para cá. Ele vai ficar mais perto, né? Mas assim, obviamente, né, eu não quero que fique nessa visualização que eu estou aqui, né? Ela ainda está difícil. Eu quero que ele dê um zoom aqui, né? Se eu der um zoom exatamente lá na minha região, é o que eu quero. Eu quero estudar essa área, né? Eu quero estudar exatamente a área aqui do meu reservatório e o que tem por aqui, né? Quando eu der um zoom in, né, e selecionar aqui a minha área, né, eu vou selecionar ela aqui até embaixo, né? Ó. Selecionei, né? Ele já deu aqui uma melhorada, né? Posso também colocar um pan, né? Visualizar em pan e tentar dar deixar ela centralizada, ó. Tentar trazer ela aqui para o meio. Não estou conseguindo porque ele pegou o lado de cá, né? E colocou na referência, né? Vou dar aqui um full plot, ele vai voltar. E é aqui na minha, deixa eu tirar aqui o rio, que a gente vai fazendo ao vivo, né? Vou dar um zoom in. Vou dar um zoom in aqui, nessa região, né? Que é a que eu quero estudar. E aí aqui eu vou dar um pan. Posso até apertar, pressionar o Shift, né? E vou tentar, né, deixar ela centralizada. Não estou conseguindo. Ele tá botando no meio. Vou fazer uma ediçãozinha aqui, vou deixar ela mostrar depois para vocês como é que eu fiz, certo? Tá aqui. Na verdade eu dei um zoom in, eu tenho que criar um retângulo, né? De forma que exatamente essa região que eu quero estudar fique bem centralizada, né? Se não ficar, eu posso mexer aqui, né? Nessas tabelinhas aqui do lado. E aí eu posso colocar ela para a esquerda, para a direita, né? E é isso que eu vou tentar fazer, né? Vou tentar cortar o lado de cá, ó. Ele já melhora, mas o ideal é que eu faça um zoom out aqui e selecione só ela.
Ó, vou fazer aqui, né? Ele vai mais ou menos deixar o rio centralizado. E depois disso eu venho aqui, ó, set, schematic, plot stance. E eu vou colocar, né, como referência exatamente set to current view, certo? E dou um OK. Quando eu fizer isso, ó, agora essa é a minha referência. Toda vez que eu abrir, ele já vai estar aqui centralizado. Vocês viram que eu tive uma dificuldadezinha para centralizar, né? Mas consegui deixar relativamente bem centralizado. E aí, essa é a região que eu quero estudar. Obviamente que eu podia ter tirado até todos esses pontos aqui, ó. Mas eu vou deixar aqui. O que eu vou estudar, obviamente, né, nesse nosso simplificado, é o que sai daqui, né, onda de cheia que vai se propagar desse reservatório até esse. Eu vou considerar que esse reservatório aqui é suficiente para amortecer a ruptura desse. Ele não vai se romper também. E aí vocês estão vendo que eu estou com seções transversais que não são necessárias, certo? A última que eu preciso e que eu vou considerar é essa daqui, ó, que é a 8491.99, que é na entrada aqui do meu reservatório. Todas as outras eu não preciso, né? Já são inclusive dentro do reservatório, né? Então o que é que eu vou fazer? Aqui em cross sections, né, eu vou lá para a minha última e vou da última, eu vou voltar apagando todas elas. Vocês estão vendo, né? Ele pergunta até se eu quero ajustar automaticamente os comprimentos. Vocês podem botar aqui sim ou que não. Para o nosso problema aqui, não vai ter diferença. O que ele está fazendo com isso aqui? Ele está acumulando a distância para a seção anterior, para ele não errar a distância que eu tinha. Como a gente vai apagar todos e a última vai ficar com 0, vocês estão vendo, né? A última não ficou com 0, né? Porque ele acumulou para a anterior. No final das contas, a gente vai editar aqui e deixar essa última seção com 0, né? Porque o que essa distância aqui faz? Ele está dizendo que dessa seção para a próxima tem 60,46. Mas quem é a próxima? Eu não tenho mais, ela é a última. Então, na verdade, aqui é para ser 0. Né? Eu não vou mudar isso aqui agora, porque eu ainda vou deletar mais. Né? Eu tenho que ir até aquela, 8.400, né? Está aqui ela, 8.481,99. Então, eu tenho que apagar todas elas. E o ideal é eu ir fazendo, né, de jusante para montante. Porque quando eu apago um, ele sempre volta para anterior. E aí pode ser que, se vocês estiverem fazendo muito rápido, vocês acabam deletando. Aqui não é para vocês deletarem, né? Então, eu vou fazendo aqui rapidinho, vou fazer só um corte até a última, certo? Pronto. Cheguei aqui na minha última, e aí vocês estão vendo exatamente, né, que ela ficou com todo aquele comprimento acumulado nela, né? Como se eu dissesse, eu tinha 3 km à frente, e eu apaguei esses 3 km. Mas essa aqui agora é a minha última seção. Eu não preciso olhar 3 km para frente. E aí eu edito e deixo ela em 0. Né? Ó, dessa daqui, 8.055,39, eu vou andar 426,6 metros à frente. Vou chegar na 8.481,99 e nela eu vou zerar. Então tá aí, tá zerado, né? A última, não tenho mais nada em diante. E tenho todas as minhas seções, né, aqui desenhadas. Não vou mexer nas minhas seções, como eu disse, elas estão bem longas, elas têm 3 km de largura. São bem largas, provavelmente a nossa mancha de inundação, né, não vai chegar nessa largura, mas por segurança, né, a gente fez uma largura assim bem alta mesmo, para, se precisar, né, a gente pode cortar dentro do próprio RecRas, beleza? Então, a gente, é óbvio, né, dá uma visualizada nelas, né, para ver se elas estão bem aqui traçadas, né, se tem um ponto mais baixo exatamente na seção onde passa o rio, que é mais ou menos aqui, ó, na seção intermediária, né, ó. Se eu pedir para visualizar ela, né, ó, vocês estão vendo, né? Quando eu colocar exatamente essa seção, tá aqui ela, ó, o ponto mais baixo é exatamente ali no centro, né, que é onde passa o rio. E é bom a gente dando uma olhada em todas elas, né, se todas elas estão, né, satisfatórias, se não tem nenhum erro assim mais brusco, né, na delimitação delas, beleza? Então, a minha geometria aqui dos eixos do eixo do rio, né, tá traçada. Eu deixei o rio aqui um pouquinho mais largo, mas todas elas estão aqui. Eu posso até dar uma movimentada aqui um pouquinho mais, nesse ponto, para deixar ele aqui pertinho da reta, para mostrar, né, para onde o rio está indo. Né? O rio está indo aqui, ó, nessa direção, e bem aqui é o eixo do rio. Ó. Beleza? Então, terminei as minhas seções transversais, pelo menos do rio. Antes de iniciar o RecRas, para fazer a simulação, né, e aqui tem algumas dicas, né, que a gente só aprende depois que tenta fazer as primeiras simulações. Né? O RecRas, ele precisa colocar 2 seções a montante do meu reservatório. Então, essa 0 aqui, ela já é a seção aqui do meu reservatório. Então, a gente já botou ela passando bem em cima aqui, ó. E aí o REC, ele precisa de 2 seções para fazer as simulações. Ele precisa de uma que esteja dentro do meu reservatório, e não na minha parede.
E aí o que, que normalmente eu faço? Só que elas podem ficar muito próximas, né? É só um critério de cálculo que ele precisa para iniciar os cálculos. O que, que eu faço normalmente, né? Como vai ter uma ruptura dessa barragem, né? No caso de ruptura, né? Eu faço a cópia dessa primeira seção aqui, que é a 0, e coloco ela a 5 metros a montante. Então, ela está muito próxima, mas está dentro ali do meu reservatório. Né? E eu crio exatamente essa estação aqui, ó, essa River Station 5. Né? E, obviamente, que dela para a próxima eu tenho que andar, né, 5 metros, né? Que é o quanto eu vou andar para chegar na 0. E aí da 0 eu continuo, né? Então eu vou ter as duas seções de montante idênticas, mas que elas representam a seção do meu reservatório. Isso aqui, né, é o fundo lá do reservatório. Aí vocês vão ver que depois a gente vai criar, né, a barragem no próprio REC-RAS. A gente vai simular ela aqui para vocês verem como é que ela está lá desenhada, certo? Obviamente, né, eu tenho que alterar para finalizar, né, tudo do meu rio. Eu tenho que colocar os números de manho. Eu não tenho número de manho aqui. E a gente precisa colocar eles. O que é o ideal que a gente faz? Antes de fazer aqui qualquer simulação da ruptura da barragem, o ideal, né, como eu expliquei na aula, é que a gente tenha alguma medição de vazão nesse trecho. E aí eu passo essa vazão, passo essa onda de cheia e calibro o meu número de Mani de forma que essa vazão fique, né, muito próximo, né, às vazões de pico, ou até o formato dos meus hidrogramas fique muito parecido, né, com o que foi observado, né, de acordo com a simulação. É como se fosse uma calibração e validação do meu modelo, para que eu possa fazer a ruptura aqui da minha bacia, ou da minha bacia não, da minha barragem, certo? Como nesse caso a gente não tem, nesse trecho aqui não existe nenhum medida aqui de vazão que a gente possa fazer esse controle. O ideal, né, é que a gente vá a campo, tire uma foto das margens do rio, né, e a partir disso utilize valores tabelados. E a gente vai utilizar exatamente um valor tabelado aqui nesse nosso problema, beleza? Nesse caso, eu vou utilizar um valor só para todas as seções, né? O normal, obviamente, é o trecho principal, né? Do rio. Vou pegar até aqui uma seção para mostrar. Deixa eu pegar uma que seja bem configurada mesmo, né? Com o rio no seu centro, né? Tem uma que fica pronto, uma dessa, né? Que fica bem legal. O trecho principal do rio, teoricamente, era para ficar com um valor e as margens, né? Ficariam com outro. Mas eu não vou trabalhar assim, né? Que mais uma vez, né? Trecho principal e as margens, né? Mas, por simplificação, né, eu vou colocar um valor só para todo mundo. Vou colocar o valor de 0,03. Né? E aqui também nas minhas tabelas, né, ó, eu posso colocar o valor de money em todas elas. Né? Então, eu vou colocar aqui 0,03, 0,03 e 0,03, certo? Da hidráulica. Vou copiar e colar em todos. Obviamente que eu tenho que ir fazendo de um em um, né? Que é a limitação aqui do REC-RAS, tentei até copiar em todos, mas não deu. Depois que eu fizer alguns, né, eu posso selecionar aqui todos, e aí eu vou fazendo nessa quantidade aí, ó. Cada vez eu vou poder colocando mais, né? Seleciono, copio e já fica maior. Eu seleciono e aí copio já em todos, né? Até que eu consiga agilizar um pouquinho. E aí o meu número de money, enfim, né, coloquei, todo mundo tá igual, né? Obviamente que eu teria que colocar, né, aqui a margem esquerda e a margem direita em cada seção do rio. E aí eu teria que, por exemplo, pega uma seção como essa, colocar aqui como margem direita, aqui como margem esquerda, eu teria que identificar, né, qual é a minha coordenada para colocar aqui, ó. Estão vendo, né? Ó, coordenada 1591.465 seria a minha delimitação da margem direita, né? E aí essa daqui, vamos colocar aqui, se ele identifica, a minha 1396.41 seria a delimitação da margem esquerda, eu colocaria aqui. Então eu poderia ter feito isso aqui, né? Posso fazer inclusive lá no próprio Civil 3D, né? Mas como a gente não fez isso, né, e é só aqui é para aprendizado, a gente não vai fazer essas mudanças, né, por simplificação, e vamos considerar um número de money só, né, ao longo de toda essa região, beleza? Então colocamos aqui, né, o número de money, está tudo colocado. As seções do rio foram feitas, né? O que eu tenho que colocar agora de informação geométrica? Meu reservatório. Tá faltando eu colocar as informações do reservatório. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro, desenhando o reservatório, né? Bem aqui vocês estão vendo, né? Storage area, e ele pede para eu adicionar, né? Se eu clicar aqui, vai aparecer tipo essa canetinha, e essa canetinha a gente vai fazer aqui o desenho. E aí esse desenho aqui, vocês podem dar um zoom lá, né? Ele não precisa ser exatamente perfeito, aqui é só uma representação do reservatório de vocês. Estão vendo? Então eu não vou nem fazer exato. Então tá aqui o meu reservatório. Ó, vou desenhando mesmo
só passando um pouquinho por cima, né? Quando chegar na última que eu dou um duplo clique, ele vai juntar. E eu vou chamar aqui de... chamar de açude, não, chamar de reservatório. Tá aqui o meu reservatório. E ó, ele até faz aqui o desenho, né? Vou dar um zoom só na região dele. Só para dar uma visualizada no que está acontecendo lá, ó. Obviamente, né, não ficou exatamente certo. Eu podia ter dado até o zoom antes, né? Mas ele só faz pintar, né, de azul como se estivesse representando aqui o meu reservatório. E obviamente, né, se eu tenho um rio passando aqui, como é que eu vou fazer as informações do meu reservatório, né, saírem daqui e entrarem no rio? O que eu faço? Eu vou vir aqui, né, e mover os pontos. Eu vou dar até um zoom lá para vocês verem, né? O que está acontecendo é bem aqui, ó. O meu rio começa bem aqui, né? Essa é a barragem principal. Né? A gente vai romper ela, né? E obviamente vai romper. Quando ela romper aqui, ela vai escoar por aqui, né? E vai passar pelo outro lado. Né? Então, ó, eu preciso juntar, né, esse rio aqui com o meu reservatório. Vocês estão vendo que eles estão desconectados, né? Ó. Como é que eu faço então para conectar? Eu vou fazer uma movimentação. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, e vou juntar ele aqui dentro, né? Vou colocar dentro da minha área. E ele vai perguntar, ó, você quer conectar a sua seção de montante, né, o fim da seção de montante, a, né, seção, né, o storage area, né, o seu reservatório? Aí você vai dizer sim, e ele vai fazer exatamente essa conexão aqui, ó. Então, o seu reservatório agora está conectado ao seu rio. É ele que vai mandar água aqui. O seu rio, né? A gente chama de rio, né? Mas aqui, ó, esse canal que vai passando por aqui. Então, a gente já fez aqui a conexão. Vou dar o full plot, né? Ele vai voltar para a minha referência. Vou tirar aqui o mover, ó. Então, tá aqui, o meu reservatório já está tudo traçado. Né? E ele está conectado aqui a esse rio. Beleza? E onde é que eu vou colocar as informações do meu reservatório e da minha barragem? Vamos aqui. Primeiro do meu reservatório, né? Vocês estão vendo que ele já está conectado a uma seção transversal, que é aquela primeira que eu copiei, né? A 5. E eu vou ter que tirar informações do meu reservatório, né? Que é exatamente a minha cota volume dele, ó, que não foi colocada aqui. E eu vou colocar exatamente aqui nessa tabela, a cota volume. E eu dei para vocês, né? Essas informações. Vou mostrar aqui. Pronto, aqui as informações, né? Aqui são sinais de ruptura, algumas características hidrológicas, mas ó, a cota área volume daqui da minha barragem Lucrécia é o que eu vou colocar lá. Então, vou pegar exatamente as minhas cotas, aqui ó, até dos Circas 2000, e vou colocar exatamente lá na minha informação de volume. Esse volume aqui, ó, eu vou colocar exatamente lá. Obviamente que eu vou dividir isso aqui por 1000, porque se vocês visualizarem lá no REC raso, as informações dele é multiplicadas por 1000. Então, eu vou fazer exatamente, aqui eu vou dar, claro, uma aceleradinha aí no vídeo, porque eu vou colocar todas as informações que estão lá aqui, beleza? Ó, pronto, coloquei todas as informações aqui, né? Então, a minha cota área volume, né? Na verdade, a minha cota volume foi inserida, né? Se eu quiser até plotar, para vocês visualizarem ela, como ela fica com o formato, né? Que a gente até aprendeu em hidrologia, ó, está exatamente aqui ela, né? Os volumes multiplicados por 1000 e a nossa cota de elevação. Lembrando que o nosso vertedor está exatamente nessa cota aqui, ó, 218. Esse é o limite dela, tem até nas informações lá no nosso projeto. Né? Nosso vertedor, a soleira do vertedor está na 218. Beleza? Então, foi por isso que eu botei aqui essas informações para vocês. Então, já coloquei então aqui ó, as informações do meu reservatório, ele já tem a cota área volume dele, né? Então aqui está tudo ok. Tá faltando colocar a barragem, né? O meu barramento. E o barramento a gente vai colocar ele aqui ó, em Inline Structure. Então vai ser bem aqui onde eu vou colocar. Então antes de colocar eu preciso definir uma seção para eu colocar ele, certo? Lembrando que tem que ser entre a 0, né? Aí eu tenho que fazer uma mudança antes, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Algumas seções, né, eu também não preciso após o meu reservatório, que são essas seções aqui, ó. Certo? Aqui ele está mostrando exatamente a minha soleira lá, ó. Como ele vai pegando exatamente o meu terreno, aqui é a soleira lá do meu reservatório. Ele era para estar pegando o fundo do terreno, mas exatamente nessa seção, ó, 54.75, é a soleira do reservatório. Então, aqui ele vai ter uma queda muito brusca, né, que é exatamente a saída do meu reservatório, nessa região aqui, ó. Vocês estão vendo que ela está até, ó, uma reta, né? Então, todas as seções aqui, ó, onde está tendo, logo após ela, né, 54.75, ela está tendo uma queda brusca aqui, ó, vocês estão vendo, né, que são exatamente essas primeiras. A gente não precisa delas, né? A primeira, na verdade, né, que a gente precisa é essa 80.76. A gente pode até dar uma visualizada aqui, ó,
visualizando, então essas primeiras aqui, ó, que vão até essa, ó, que é onde ele está tendo a queda do meu reservatório, 54,75, 57,44, a gente não vai precisar de nenhuma delas. A primeira que a gente vai precisar é exatamente essa daqui, ó, 80,76. Tá aqui ela, certo? Então essas outras, o próprio RecRAS ele vai fazer a simulação quando ele sair da zero e chegar nela, né? Porque é exatamente nessa parte onde está tendo aquela queda bem grande, né, da água, né? Porque essa região aqui está alta e ele vai descer para uma região que está bem mais baixa aqui. Então a gente não precisa delas. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro apagar essas seções, né? Eu não tinha apagado ainda, mas vou apagá-las. Então deixa eu vir aqui para as seções, sempre de trás para frente, né? Vou apagar 71,34, né? Então vou apagar e vou sim, né? Acumular para montante. Apagar 57,44, apagar 54,75. Apagar 33,06. E aí vou na zero. Ó. Tá vendo? Ó, da zero eu ando 80,76 e chego nela. Então, eliminei todas as outras, né? Então, daqui para cá, ele vai fazer automaticamente, né? Da zero, que é a zero, né? Zero assim estão muito próximos, né? Então, daqui para cá, ele vai fazer os próprios cálculos hidráulicos para poder exatamente entender o que está acontecendo com a cidade, né? A partir desse ponto, certo? Então, fiz essa última ajuste, né? E vou aqui na minha inline structure, que é onde eu vou colocar o meu barramento. Então, eu vou escolher uma seção aí para colocar. E, obviamente, vou colocar, além da seção, eu tenho que colocar o meu vertedor, né? Todas as informações. Então, entre a 0 e a menos 80,76, eu vou escolher aqui na menos 50. Pode ser qualquer número entre 0 e menos 80,76, exatamente para ele identificar esses 80 metros aí, né? Onde vai ter a queda, para ele fazer os cálculos, né? Então, isso aí é como se fosse a minha barragem, né? É a barragem Lucrece, é o barramento, diretamente. Ele está exatamente aqui. E eu vou colocar as informações aqui, certo? Primeiro, né? Quando a gente vai colocar um barramento, a gente coloca aqui. Vocês estão vendo exatamente, ó, as informações dele aqui, ó. Eu vou barrar essa seção toda. Aqui é como se fosse o solo aqui, ó. Solo não, o terreno, né? Da minha barragem, né? E ele vai exatamente colocar a terra, né? Até preencher até uma certa altura, né? Assim que os barramentos fazem, né? Então, ó, eu tenho que ver exatamente, né? 3 informações: distância, né? A largura, né? E o coeficiente aqui do meu açude, certo? Ó, vou colocar as informações para vocês. A distância que eu tenho aqui de montante, 50 metros. A largura do meu vertedor, né? Do meu vertedor não, da minha barragem, de 10 metros. E eu vou pegar aqui os valores, né, de estação e elevação para vocês, né? Que eu tenho, né? Da zero a estação até a 1500. E a minha elevação, ela é na 220,3. O meu barramento vai até a 220,3. Que a gente tira, ó, mais uma vez, vou voltar lá, né? Ó, o máximo que a gente tem na nossa barragem é na cota 220,3. Então, a gente vai barrar aquela seção ali, ó, aquela nossa largura completa, 1.500 metros, até a minha elevação 220,3, né? Então, eu estou colocando que eu estou a uma distância aqui, ó, da minha seção de montante, 50 metros, certo? A largura dela é de 10, botei mais uma vez, né? E coloquei exatamente a estação e a elevação, né? As coordenadas do meu barramento. E vocês estão vendo, ó, vou dar até aqui, vou deixar em tela cheia para vocês verem, ó, o barramento que foi feito. Ó. Até a cota 220,3, tudo isso aqui foi colocado, ó, da barragem. Né? A gente vai se colocando exatamente, camada por camada, compactando, né? E fica aqui minha barragem, toda barrada. Né? Barragem toda barrada. O rio fica barrado, exatamente nessa seção. E aí eu vou colocar, né? Nisso aqui tem que ter um vertedor. Aqui não tem por onde a água passar. Quando o rio chegar a encontrar uma seção como essa, ele vai passar por onde? Ele só passaria se fosse por cima, né? Então ele acumularia água até transbordar e não é isso que a gente quer. É exatamente para isso que a gente coloca o vertedor. E eu vou colocar aqui exatamente as informações do vertedor. Coloquei tudo isso lá no projeto. Né? O nosso vertedor, ele é aberto, né? Ele é aqui do tipo open air, né? Overflow open air. E a gente vai colocar o coeficiente dele. Vamos manter 1,67, que é o sugerido aí, né? Pelo RecRAS. E a borda dele, né? É exatamente essa broad crested, né? Eu tenho que ver, né? Se ele é borda grossa, borda fina, né? Então, coloquei aqui ele como borda grossa. Então, vou colocar aqui mais algumas informações dele, né? Então, como ele está na 218, né? A cota dele, né? E a minha reservatório vai até a 220,3, a altura dele é de 2,3 metros, certo?
Ele tem uma largura de 80 metros, né? São 80 metros de largura que ele vai abrir, né? Uma abertura aqui. E a cota em que ele está localizado, né? É na 218, né? Essa cota de fundo dele. Então, vou colocar aqui, né, o nome dele, que é o vertedouro. Vertedouro. Né? E a minha estação vai ser na estação... Aí, claro, né? Eu já peguei, eu sei mais ou menos onde é que ele fica aqui, certo? Vou colocar na minha estação, que é a 1315. Mais ou menos onde ele fica aí localizado. Certo? E vou dar um OK. Então, dei uma verificada, né? Eu devia ter percebido até antes, né? Vocês estão vendo que ela tá tipo com um errinho, como se ela tivesse incompleta essa seção transversal, né? Esse arquivo que eu mandei para vocês, ele tá com a seção incompleta, né? Então, eu tenho que fazer exatamente o complemento dela aqui, né? Dessa seção. Eu vou mandar para vocês por fora, para vocês colocarem, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. O que vocês vão fazer, né? Eu vou mandar as estações e elevações, vou mandar até no Excel. Vocês vão copiar e colocar ela bem aqui, ó. Copiar tudo, né? Vocês selecionam tudo aqui, ó. Estação de elevação, ele automaticamente já faz tudo. E vocês vão aplicar aqui, né? Ele vai até perguntar, né? Se você vai querer aceitar, né? As edições e ajustar, né? A linha de corte. Você pode até aceitar. Aí a gente vai ter que depois ajeitar aqui, né? A nossa margem direita, né? Eu vou até ajustar ela aqui, ó. Que é na 1476.645. Então, ele vai acertar, ele vai lá para o local correto. E vamos fazer isso também na zero. As duas, ó, vocês estão vendo, elas estão muito parecidas, mas faltou ó, essa parte aqui que é exatamente onde está aqui o vertedouro. Ele não estava na zero, da jeito que estava antes, ele não estava bem traçado. Ele fica exatamente aqui, ó. Isso aqui é o vertedouro, né? Faltou exatamente esse complemento aqui para a gente identificar ele. Vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar, aplicar os dados, vou aceitar, né? Ele vai errar a minha margem direita, a minha margem direita vai ser a mesma. São seções idênticas, né? Obviamente. 1476.645 aqui na zero. Então, ó, que ele já fez o ajuste, né? Ó. Quando eu for lá de novo, né, na minha Inline Structure, deixa eu abrir aqui a seção dela, ó, agora sim ele vai estar, faltou exatamente essa parte aqui, ó, que não estava desenhado. Então, como eu já tinha colocado, né, eu já tinha visto aqui as referências, né, a estação em que ela estava, bem aqui é mais ou menos, né, a station que a gente bota é exatamente bem qual é a coordenada X, vamos dizer assim, né, aqui, ó, na station, né, em que vai estar exatamente o centro do meu reservatório. Então, ele pega aqui, ó, da 1315, ele vê qual é a minha largura, que eu coloquei, que é essa aqui, width. Então, ele ó, anda ó, 40 metros para a esquerda, 40 metros para a direita. E depois ele pega essas informações de altura, ó, e aí sobe, né, ó, anda 2,30 metros e anda 2,30 metros. E aí faz exatamente o buraco ó, do vertedouro, né? Então, por isso que eu boto essa altura, né, de 2,30 é exatamente a distância que eu tenho entre o meu barramento, que é 220,3, e o fundo, né, que é os 218 do meu reservatório. Então, tá aqui, finalizamos, né, foi desenhado, tivemos aí um pequeno ajuste a se fazer, né, mas está desenhado aqui, ó, o meu barramento na minha estação correta, né, é feito um barramento exatamente nessa estação, tá aqui ele, colocando as informações dele, né, de distância, de largura, né, tá aí o meu barramento, a água vai passar por aqui, pelo meu vertedor, né, quando ela subir muito o nível da água, colocamos, né, todas as informações aqui, ó. Vou até tirar o zoom, né, ó, mas tá aqui. Inclusive, ele é até pintado aqui de cinza, né? Claro que ele fica um pouquinho fora, não tem, a gente também não precisa dessa preocupação, né, porque a gente apagou todas elas aqui, né? A gente não precisa dessa preocupação em fazer exatamente toda essa parte aqui, normalmente ela fica molhada, né, daqui para trás, né? Como eu apaguei vários, né, ele fez dessa seção 0, né, que estava passando aqui, até a seção menos 80,76, né? E aí foi com esse barramento. Isso aqui é só questão visual, né? O que interessa para a gente, né, é as informações que a gente colocou aqui do reservatório, as informações da seção transversal, né, cada uma delas, e essas duas seções que eu tenho antes, né, que tem que estar antes aqui do meu barramento, né? Que é a 0 e a 5. Ele vai começar os cálculos a partir delas duas. Ele precisa dessas duas, né? Faz parte do método numérico aí que o RecRAS aplica. Então, não tenho preocupação, né, com isso aqui. Ah, tá fora, né? Tá pegando aqui. Pra gente isso aqui não importa. É até uma área que a gente não vai ter tanta preocupação assim. A gente tá preocupado com o que vai acontecer, ó, da cidade aqui pra frente, né? Beleza? Então, finalizamos, né? Então, todas as edições que a gente tinha para fazer. Vou até salvar aqui a minha geometria. Eu vou passar aí para vocês corrigido, né, a seção transversal do meu reservatório, né, do barramento, da barragem, a 0 e a 5, vocês vão copiar do jeito que eu fiz.
E tá finalizada essa primeira parte aqui da geometria, beleza? Na próxima a gente vai começar a colocar os dados de escoamento, né? Como vai se processar esse escoamento aqui na barragem, né? A gente vai mexer um pouquinho com a geometria, mas na verdade é da brecha. A gente vai mexer na brecha, né? Quais as configurações de brecha que a gente vai colocar para fazer a simulação. Mas essa primeira parte aqui é fundamental, que tudo esteja ajustado. Antes de fazer a simulação, a gente vai mexer um pouquinho mais na geometria, né? Mas assim, do jeito que ela está aqui, né? Pelo menos a priori está preparada a nossa geometria, né? Está corrigido, né? Corrigindo os reservatórios, corrigindo a seção transversal do rio. A gente está com a primeira prévia, né? Do que é a nossa geometria para fazer uma simulação como essa. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Bons estudos e até a próxima aula.